Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra. Como foi anunciado aqui, nós viemos de dias intensos. Você que não veio, você perdeu uma grande oportunidade de aprender e se alinhar com Deus com relação a algumas coisas. Ficamos aqui desde segunda-feira em jejum. As pessoas escolhiam um dia para jejuar. E ontem todos nós jejuamos. E foi um tempo assim de muito aprendizado. Obrigado. Muito bom. E hoje eu tenho um denominado que é o culto onde realmente inicia para nós o ano. Nós vemos ensinando desde domingo passado que você só prepara a terra se você acredita que realmente vai vir chuva. Você só prepara a terra se você realmente crê que a semente virá. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente tem fé que Deus vai se mover. E a gente se organiza para receber antes mesmo de receber. Quando você vive uma vida aleatória, seja que Deus quiser, na verdade é um comportamento de não crer naquilo que Deus vai fazer, porque você não se prepara para isso. Então a gente se prepara, se organiza. Aprendemos aqui que Jesus, quando foi multiplicar os pães, ele pediu para que os discípulos organizassem a multidão. Aprendemos aqui que Jesus em nenhum momento desfez ou ajudou os necessitados com relação às suas dificuldades, porque eles tinham fome e desejo de mudança, desejo de crescimento, desejo de andar, desejo de ver. Quando o cego de Jericó foi impedido pelos discípulos de se aproximar de Jesus, Jesus não o ajudou. Jesus desejava ver a fome e o desejo dele. Quando havia tanta gente em torno da casa onde Jesus estava numa casa e um aleijado não podia entrar, Jesus não abriu caminho para que ele pudesse chegar. Eles tinham tanta vontade de mudança, eles tinham tanta vontade, que eles arrumaram um jeito e desceram o homem pelo telhado. Deixa eu te dizer, Deus muitas das vezes não vai mudar as suas circunstâncias. Você precisa de fome e desejo para superá-las, para que isso exercita a sua fé. Amém? Eu quero pregar hoje, quero a sua atenção. Quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios. Capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Quero ler alguns textos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Coríntios 11, 18 diz assim: porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e com muito amor, temor no meu coração, eu quero compartilhá-la. Que isso me enche de graça, de amor, de carinho, Jesus, por cada um que está aqui, para que essa palavra ela venha recheada de compaixão, de misericórdia, recheada de graça, Senhor, nessa noite. Senhor, que essa palavra ela possa vir na nossa mente, descer no nosso coração, no nosso entendimento, com muita graça, muito amor, muita misericórdia. Ministra-nos, Deus, nessa noite. Senhor, existem coisas que nós, eu, qualquer pregador, pastor, líder, não temos capacidade de fazer. Só o Senhor, Espírito Santo, pode pastorear essa igreja, liderar esse lugar, convencer pessoas, tocar na mente, quebrar resistências. Só o Senhor pode fazer isso, Jesus. Eu entrego essa comunidade, essa congregação, esse lugar nas tuas mãos, Senhor. Ela pertence a ti. Bendito seja o teu nome, Jesus, nessa noite. Amém. Irmãos, a gente está aí no começo do ano e eu quero essa mensagem. Existem pregações que são pregações evangelísticas. Existem pregações que a gente prega aqui que são pregações apocalípticas. Pregações proféticas. Às vezes é uma pregação que você está meio profeta, sabe? E existem pregações que você está meio evangelístico. Existem pregações de conforto, mas de onde eu tiro isso? A Bíblia diz que a profecia é para consolar, edificar e exortar. Então tem dia que a pregação aqui, irmãos, é para edificar, só edificar o seu coração. Tem dia que você vai ser exortado. Tem dia que a pregação ela vai ser muito inclinada, assim, 99% inclinada para uma área evangelística. Mas a pregação de hoje é uma pregação congregacional. É uma pregação onde nós vamos nos alinhar em Deus, sobre quem nós somos como igreja, sobre para onde nós estamos indo como igreja. É uma pregação sobre identidade, é uma pregação muito local aqui para nós, ok? E tipo assim, eu estou falando isso porque para que você, assim como eu estou tentando em Deus buscar amor do coração dele para ministrar, e você também busca amor para os seus ouvidos. Porque como é muito difícil você pregar uma mensagem congregacional. Porque eu sempre falo, quando inclusive nós finalizamos aí 2 domingos de aula de homilética, eu sempre digo para as pessoas, quando a gente está dando aula de homilética, que quando você sobe aqui, não é mais quando eu subo aqui, não é mais o pastor Maxwell, não é mais o líder de tal área, não, é o pregador. Então a gente esquece de todos os problemas que as pessoas um dia podem ter nos contado, e a gente tenta ser o mais puro possível para transferir uma mensagem, ok? Então, você pregar uma mensagem congregacional, talvez você possa achar que o pastor está jogando indireta para mim. Então entenda, 90% de pessoas que estão aqui, eles vieram de outra igreja. Então possivelmente, se eu tiver de jogar indireta, eu vou jogar indireta para 90% de pessoas. Então, querido, fique em paz, que eu preciso pregar de uma forma bem tranquila, para que o Espírito Santo venha mudar o seu coração, o seu entendimento. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vamos lá. Esse texto é um texto áureo sobre ceia. É um texto que fala, é um texto assim que muitas igrejas leem acerca da ceia. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja um pouco problemática, na verdade bem problemática. A nível de prostituição, a nível de falta de comunhão. E olha que era uma igreja bem próxima à igreja original. Era uma igreja bem próxima a sentido de tempo, né?
a sentido da igreja original, que eu me refiro à igreja de Atos dos Apóstolos. Então, assim, a igreja de Corinto, ela, a nível de tempo de existência, eles estavam muito próximos à igreja fundada por Jesus, mas mesmo assim era uma igreja um pouco problemática, e a carta de Paulo era uma carta onde ele vinha de alguma maneira corrigindo algumas coisas que ele estava vendo, e uma das coisas que ele corrigia era a nível quando as pessoas se reuniam para cear. E a ceia daquele tempo não é a ceia que a gente faz aqui na igreja, com um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva. A ceia lá realmente era um banquete que as pessoas se reuniam para celebrar a Páscoa. Eles se reuniam uma vez por ano lá para poder celebrar a Páscoa, e ali era um momento de ceia. Então geralmente era um banquete, sabe? Era uma coisa assim, uma mesa bem recheada. Então essa era a ceia daquela época. E o apóstolo Paulo, ele vinha falando que, gente, a ceia, ele falou no texto aqui que nós lemos no início, né? Nós lemos aqui no início, ele fala, gente, a ceia não tem nada a ver com comida. Ele fala sobre isso. A ceia não tem nada a ver com comida. Por quê? Porque vocês estão achando que a ceia que lembra o Senhor, a ceia que é uma ordenança que Jesus nos deixou, vocês estão achando que é comida. Vocês não comem em casa não, gente? Vocês estão vindo para a igreja para comer? O apóstolo Paulo fala isso. E quando vocês, ainda mais, vocês chegam aqui e ainda desprezam aquelas pessoas que não têm nada para trazer, que não têm o que comer e não tem nada para colocar na ceia, e vocês ainda desprezam. Aí o apóstolo Paulo fala, gente, a ceia instituída por Jesus, ela não tem nada a ver com comida, é uma questão de coração, é uma questão, se trata da comunhão, se trata da unidade de vocês, e não da comida que vocês comem. Então, trazendo, irmãos, para a nossa referência aqui, cear, ou a Santa Ceia, ou a forma que você acha de chamar, a ceia, ela não tem a ver com o pão que nós comemos, ela não tem a ver com o suco que nós tomamos, ela não tem a ver com a comida e nem bebida. Isso traz uma referência, inclusive, quando Jesus disse acerca do reino de Deus, quando ele dizia, gente, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, alegria e justiça do Espírito. Então Paulo, ele vem de alguma maneira massificando e tentando corrigir a igreja, dizendo para ele, gente, o corpo de Jesus não é um ambiente, o corpo de Jesus não é uma noite que vocês se encontram para comer. O corpo de Jesus não é um lugar onde vocês se reúnem para comer e ainda esquecem dos mais fracos ou dos mais pobres. Não, a ceia não é isso, não tem a ver com comida. A ceia é as pessoas, é o que vocês estão fazendo juntos. Então o apóstolo Paulo, ele vem, irmãos, falando sobre isso. Aí tem uma parte assim incrível que muitas pessoas interpretam de forma errada, quando ele começa a dizer sobre você participar do corpo de forma indigna. O apóstolo Paulo vai falar onde muitas pessoas, quando talvez assim não estão muito aleluiadas, elas deixam de participar, né? Deixam de comer. Elas acham que a ceia é o pedaço de pão. Elas acham que a ceia é o suco, como se aquilo fosse algo, se fosse Deus, né? Como se fosse, isso é devido à nossa origem da igreja cristã, a nossa origem da igreja católica. Então a gente tem muito misticismo, e às vezes a gente coloca o misticismo inclusive na ceia. Então quando a gente não está muito bem, a gente talvez deu algum mole, a gente não quer participar daquele elemento, como a gente já achasse que a ceia é aquele elemento e não que aquele elemento é uma representação. Então o apóstolo Paulo vai falar, gente, examine o seu coração. Examine, quando a ceia examine o seu coração. Porque há muitos fracos e doentes que não discernem o corpo. Há muitos fracos e doentes que não conseguem discernir. Por fato de não discernirem um corpo, há muitos fracos e doentes e há muitos que dormem. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar que a ceia não tem nada a ver com domingo à noite, não tem nada a ver com um pedaço de pão, tem a ver com disposição de coração. O que nós estamos fazendo juntos, isso é ceia. E o apóstolo Paulo vai falar, há muitos fracos e doentes que não conseguem discernir o corpo. Eu não sei você, mas às vezes a gente se sente um peixe fora d'água, começamos a ficar fraco espiritualmente, quando nós não estamos discernindo o corpo. Quando nós não estamos entendendo como a igreja está se movendo. Quando a gente não entende como as coisas acontecem. Quando a gente não anda na mesma vibe. Quando a gente não... Cara, a igreja vai para a direita e eu quero ir para a esquerda. A igreja vai para a esquerda e eu quero ir para a direita. A igreja está jejuando e eu vou agir.
A igreja está agindo e eu quero parar. A igreja está parada e eu quero me mover. A igreja está se movendo e eu quero parar. Eu vou sempre fazer no contrário. O apóstolo Paulo fala, isso é ceia. É você realmente ser um participante do corpo. É você realmente ser um integrante do corpo. É você realmente abraçar o mesmo coração, independente de maior ou menor. Por exemplo, tem um texto, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Colossenses 1, 22, vai dizer o seguinte: agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo. Presta atenção, vou ler de novo. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha o que vai dizer o versículo 24 de Colossenses 1. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta nas aflições de Cristo, em benefícios do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo, a igreja que estava em Corinto, ele envia uma carta, ele vai dizendo assim, gente, eu me alegro por estar sofrendo em pregar o evangelho, em estar de alguma maneira em benefício, de estar dando a minha vida em benefício do corpo, que é do corpo de Cristo, que é a igreja. Então Paulo estava trazendo referência que aquela igreja que estava reunida em Colossos, na cidade de Colossos, aquela igreja que estava lá, aquela igreja era o corpo de Jesus. Então o corpo de Jesus não é um pedaço de pão, irmão. Se fosse um pedaço de pão era fácil demais. O sangue de Jesus não é um suco, é relacionamento com ele. O corpo é pessoa, são pessoas. Então a gente tem que entender que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem quando eles se afastam ou talvez não se envolvem por falta de discernir o corpo da igreja a qual eles estão fazendo parte. Então a Bíblia vai dizer que Paulo disse que a igreja é o corpo de Jesus. Amém, querido? Glória a Jesus. Então, se há muitos fracos e doentes, como vencer uma fraqueza espiritual? Eu te pergunto, como vencer a fraqueza espiritual? Como discernir o corpo, pastor? Então, se nós vamos discernir o corpo, o que temos que discernir? Se nós precisamos discernir, o que precisamos discernir? Eu quero poder compartilhar isso com seu coração, isso com você. Não sendo redundante, eu acho que a gente precisa compreender em que corpo nós estamos. Por exemplo, como eu faço uma pergunta para você que veio de outra igreja, e há muitos aqui que vieram de outra igreja, como era a igreja da onde você veio? Como ela era? Puxa a sua memória aí. Como era a igreja de onde você veio? De que cor que era a parede da igreja que você veio? Como era o ministério de dança da igreja que você veio? O que você fazia lá? Vamos, tipo aquele programa do pessoal mais antigo aí, vai lembrar, o Grupo Repórter. Quem são eles? De onde eles vieram? O que eles faziam? Então o que você fazia, irmãos, na igreja que você era? Talvez você se desviou e se reconciliou aqui no MICEP. Então, o que você fazia lá? Quem era você lá? Por quê? A gente sempre ensina que todos nós aqui somos humanos, amém? Aleluia. Tem algum ET aí? Não. Todos nós somos humanos, né? Parece. Eu acho que a gente é. E todos nós temos um gênero, temos um corpo, aleluia. Todos nós temos um corpo, querido. E por mais que nós sejamos do mesmo gênero, nós temos corpos distintos. Nós temos corpos diferentes. Então, por mais que você seja mulher e tenha sentado ao teu lado aí uma outra mulher, você é do mesmo gênero, porém você é diferente. Por mais que você tenha o mesmo corpo. E se você entregou a sua vida para Jesus e essa pessoa do teu lado também entregou a vida dela para Jesus, vocês vão para o mesmo lugar, olha que bênção. Vocês têm o mesmo propósito, olha que maravilha.
Você vai ser arrebatado, amém, igreja? Você pode ser, talvez, acima do peso, abaixo do peso, feio, bonito. Até o feio vai ser arrebatado. Jesus é lindo. Amém ou não? Há esperança, né? Aleluia. Então, assim, por mais que você esteja indo para o mesmo lugar, você é diferente, querido. Você tem uma estrutura física diferente. Eu sou igual o Mateus. Beleza? Só que se botar eu e Mateus para correr, vai dar ruim para mim. Se botar o Mateus ou o Daniel, dá ruim para o Mateus. Cadê o Daniel? Tá aqui? O Daniel corre 4 horas, sem parar. Sabia disso? Daniel falou pra gente que corre 4 horas, irmão. 4 horas. Acho que ele estava meio bêbado, não sei o que. Sonho tava bêbado de sono, desculpa. Mas assim, se botar eu e o Mateus, dá ruim para mim. Não vou conseguir, não estou em condições de correr na mesma velocidade que ele. Não estou em condições de fazer as mesmas coisas que ele. Não estou em condições de me mover igual a ele. Eu não tenho como me mover igual a ele. Não vai rolar. Se eu tentar ser igual a ele, vai dar ruim para mim. Se eu tentar ser igual a ele, eu vou ficar doente, eu vou sentir dores. Só que o que acontece com a igreja, o nosso problema primeiro é quando a gente quer comparar a igreja atual a qual você está, da igreja que você era, ou de alguma igreja que você conhece. A gente quer comparar, fazer comparações no nosso espírito de igrejas que talvez tem muito mais tempo que a gente, ou não. De corpos, ou de um corpo que vive uma outra realidade, uma outra proposta, que tem um outro pastor, que tem uma outra visão, que tem uma outra forma de caminhar, que tem uma outra estrutura corporal. E o nosso grande problema é que nós queremos, primeiro, se você quer vencer a fraqueza espiritual, primeira coisa, irmãos, você tem que entender que aqui onde você está não é continuidade de onde você veio. Então, se possível, grava isso. Se você quer vencer, quer motivos para te levar a não ficar fraco espiritualmente, primeiro, não ache que esse corpo é continuidade de onde você estava. Aquela frasezinha, abre aspas, isso outra vez. Estou cansado disso. Mas quando aconteceu pela primeira vez aqui. Caramba, não estou aguentando mais viver tal coisa. Porque as pessoas vêm para um corpo, mas elas não zeraram, não perdoaram, não resolveram seus traumas, não resolveram as suas crises, não resolveram as suas ofensas. Elas ainda não liberaram aquele pastor, elas ainda não liberaram aquela igreja, elas não chegam aqui apaixonadas em refazer tudo do zero, em começar tudo de novo. Elas estão cansadas. Elas estão com o copo cheio. Então, quando acontece um probleminha, elas já param, já desistem, já desanimam. Porque não é somente o que elas vivem aqui, elas são uma alma somatizada, um comportamento somatizado. É o pouquinho que ela viveu aqui, com mais um pouquinho que ela viveu lá, e somatizando os dois, eu estou desanimado. Eu não aguento mais viver trabalhando numa igreja. Porque eu estou cansado de me entregar. Quantas pessoas, irmão, chegaram aqui que quando eram de outras igrejas, eles eram apaixonados, eles se entregavam, eles se doavam e foram feridos porque se entregaram demais. Não tiveram as suas expectativas correspondidas, não tiveram as suas expectativas, correspondidas com aquilo que realmente eles desejavam. Então eles se frustravam. Aí quando chega aqui no corpo, eles não vão se entregar tanto, eles não vão se apaixonar tanto, porque quando eles fizeram isso, eles foram frustrados. Esse é um grande motivo para você não viver o seu chamado, para você não viver o seu ministério, para você não romper no novo corpo ao qual você está. Então, se você quer um motivo para vencer seu fracasso espiritualmente ou ministerialmente, é não achar que esse corpo é continuidade de onde você está. Você pode dizer amém? Isso gera o quê? Resistência em confiar e se entregar a um novo pastor, a uma nova igreja, a um novo relacionamento. Você já ouviu a frase que feridos ferem? Pessoas feridas ferem. Isso acontece comigo, isso acontece com qualquer um. Feridos ferem. Tipo assim, quando você vem ferido,
Irmãos, quem estiver no teu lado aqui convivendo com você, você vai ferir. Porque você está tão chateado, tão ferido na sua alma em questões que você nem sabe, que você vai ferir. Segundo motivo para que você venha vencer uma fraqueza espiritual vindo de outra igreja. Segundo motivo, venha para esse lugar para ser discipulado. Venha para ser ensinado e não para ensinar. Se você quer vencer uma fraqueza espiritual, venha para ser discipulado. Venha com humildade para ser discipulado, conduzido e liderado. E não para liderar e nem para ensinar. Terceiro motivo que eu quero compartilhar. E esse aqui é forte, hein? Vencer isso. Então nós precisamos vencer isso. Achar que a igreja vai se tornar do jeito que você acredita que deva ser. Cada um de vocês aqui tem uma visão de igreja. Deixa eu te falar, ela não vai ser do jeito que você pensa. E eu falo isso com muito amor no meu coração. Eu falo isso com muito pesar. Eu não quero pregar para te ferir. De forma nenhuma. Mas deixa eu te dizer, essa igreja não vai ser o que você quer que ela seja. Ela não vai ser. Porque nós já temos uma visão antes de você chegar. Nós já temos uma maneira de ser igreja antes de você chegar. Eu já tenho como pastor um lugar para conduzir pessoas. Com muito amor eu te digo, ou você vai ser um apoiador, ou você vai ser uma ameaça para mim. Se você não abre mão das suas opiniões, se você não abre mão do que você pensa para somar comigo, você se torna uma ameaça para mim. Porque eu tenho um lugar para chegar. Eu tenho um propósito para conduzir essa igreja. Deus me deu uma visão e eu vou para lá. Ou você entra na mesma embarcação comigo, ou você volta para a igreja de onde você veio. Eu sei que isso é duro, mas precisamos ouvir. Porque eu tenho um lugar para chegar, irmão. Eu tenho casas para tocar. Eu tenho pessoas para batizar. Eu tenho líderes para formar. Eu tenho missionários para enviar. Eu tenho nações para chegar. Não vai ser com a sua visão. Outra coisa, para que nós possamos alcançar ou vencer a fraqueza espiritual, tentar mudar ou resistir quanto à visão dessa igreja sobre como e para onde estamos indo. Inclusive até, contar uma novidade para vocês que vocês não sabem. Mandamos aqui fazer um banner. Vocês não viram ainda? Então esse banner aqui ele fala um pouquinho sobre desde o início que o BICEP sempre foi. Nós sempre fomos assim. Aí eu botei aqui, eu tenho que explicar, né? Eu botei aqui, Jesus não pregava sobre igreja. Vocês viram Jesus pregando sobre igreja? A mensagem de Jesus era sobre quem? Ou sobre o quê? Tem uma palavrinha, era qual? Reino. Diga comigo, reino. Então a mensagem não é igreja. A mensagem é Cristo. Se a mensagem não é igreja, e aqui são pessoas conectadas que vão se espalhar, por que está a igreja aqui? Não, irmãos. Pensando nisso, até o nome ao qual nós estamos não fala de nós, fala dele. Até a logo que nós temos não fala de nós, fala dele. Porque se você for olhar aqui, você vai ver uma cruz e você vai ver Cristo para as pessoas, Cristo entre os povos, Cristo para as nações, Cristo para os perdidos. É tudo sobre ele. A mensagem nunca foi a igreja e nunca deve ser. Então, é para esse lugar que eu estou indo. Eu quero que Jesus, entre nas pessoas e que as pessoas sejam conectadas com ele. Eu quero que as pessoas que aqui nós possamos realmente transformar a multidão em discípulos. Discípulo de pastor Maxwell? Não, irmãos, eu não tenho discípulos. Talvez você veio de alguma igreja onde você tem discípulos. Você não tem discípulos. Os discípulos são dele. São para ele. Vocês não são meus, você pertence a ele. Eu posso ser pastor, mas bom pastor é ele. Ele é o bom pastor. Ele abriu mão do céu, que são as 99 ovelhas, do ambiente seguro que ele estava, para vir na terra morrer. Não foi eu que morri por você. Foi Cristo que morreu e deu a vida por você. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso tudo. Essa igreja pertence a ele, foi gerada nele. E é para ele que nós, para onde nós vamos, é dele que nós viemos e é para ele que retornaremos. Aleluia!
Então a mensagem não se trata de nós, não sou eu a mensagem. Eu não quero que as pessoas falem de mim, eu quero que as pessoas falem dele. Esquece pastor Maxwell, irmãos, fale dele. Honre ele, adore ele, elogie ele, sabe? Honre ele, glorifique ele, trabalhe para ele. Porque é ele que morreu por mim e por você. Então entenda isso, querido. Ou você continua resistindo, ou Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar. Porque a igreja não vai ser da forma como você acha que ela deva ser. A igreja não vai fazer as coisas que você acha que ela deve fazer. Sinto muito, querido. Sinto muito. Mas não vai ser assim. Enquanto você resiste, enquanto você tem resistência, irmãos, eu estou caminhando e não vai ser ninguém que vai me parar. Porque, como eu estou dizendo, tem um lugar para se chegar. Então ou você é um apoiador, ou você é uma ameaça. E uma ameaça, irmãos, não vai durar muito tempo em uma liderança, ou num cargo que você exerce, ou no ministério que você está. Então ou você, irmãos, abraça a visão da igreja que você está, ou a gente vai olhar você como alguém que não quer entrar na embarcação que nós estamos entrando. Porque nós vamos entender isso no decorrer da pregação. Olha a segunda questão. Se nós queremos discernir o corpo, o que nós precisamos discernir? Repita assim comigo, o tempo. Diga, o tempo. Hoje, inclusive, eu estava conversando com o Mateus. Ele estava me contando sobre um amigo dele de uma igreja que estava falando que parece que a igreja parou no tempo. Tipo assim, a igreja, as coisas modernizaram, a comunicação modernizou, até a forma de ofertar mudou. Dificilmente hoje alguém anda com dinheiro. As coisas mudaram. Hoje antigamente a gente fazia culto na praça, sei lá, para 100 pessoas. Hoje você bota um Reels no Instagram que alcança 1000 pessoas, 500 pessoas. Então hoje o culto na praça mudou, irmãos. Hoje o culto na praça é uma postagem no Instagram. Hoje o culto na praça aquele evangelismo antigo que talvez a maioria aqui não vai lembrar. Você sabia que havia um folhetinho com mensagens evangelísticas e atrás a gente botava o carimbo da igreja e a gente ia para a passarela, a gente ia para os lugares evangelizar. Irmão, acabou isso, irmão. Acabou, passou isso. Mas eu gosto tanto de culto na praça. Mas eu gosto tanto do folheto. E eu sei que você gosta, mas não é mais assim, querido. As coisas mudaram. As coisas mudam com o tempo. Então, por exemplo, você vê Romanos 5, vai falar sobre isso, que por um homem veio o pecado, mas também por um homem veio a salvação. O apóstolo Paulo vai fazendo uma associação e uma comparação de Adão com Jesus. Então você vai ver que Adão, ele veio, ele surgiu, o seu propósito surgiu a partir do seu nascimento. Jesus, o seu propósito surgiu a partir da sua morte. O nosso grande problema é que quando surge um novo Adão, a gente quer repetir as mesmas coisas que vivemos lá atrás. Porque eu estou acostumado assim. É porque assim que eu vivi sobrenatural. Mas as coisas mudaram, querido. E não é mais assim. Por exemplo, eu até falei esses dias, eu acho que foi na aula de homilética mesmo. Deus chega para Noé e fala: Noé, filho, constrói uma arca e entra dentro dela. Depois de 40 dias, depois de um tempo, Deus fala para Noé: Noé, agora sai da arca. Deixa isso aí, filho. Não que eu vou deixar nada, foi Deus que me deu. Foi Deus que mandou entrar. Como é que eu vou deixar? Não, Noé, é por um tempo, filho. Você percebe que foi mais difícil Noé sair da arca do que entrar, querido. Porque existem situações na nossa vida que nós não queremos largar. Opiniões que nós não queremos largar. Formas da igreja ser que nós não queremos largar. Maneiras de que você acha que deve ser que nós não queremos largar. Porque foi Deus que te deu. E eu não tenho dúvida que foi Deus que te deu. E eu não tenho dúvida que foi Deus que te falou. Só que acabou, querido. Foi para um outro corpo. Foi para um outro tempo. Não mais para agora. Então, a gente tem que entender os tempos. Por exemplo, num certo momento, Jesus chega para os seus discípulos e os chama para si. Chega um momento que Jesus vaza. Mas Jesus é bipolar?
Uma hora me chama, outra hora me manda embora. Você vai ver em Atos 1:8, ele falando assim, ó, recebereis virtude, fica aqui. Jesus fala, ó, permanecer em Jerusalém. Jesus está lá falando isso registrado em Atos 1. Permanecer em Jerusalém. Aí Atos 1:8 vai dizer, recebereis a virtude do Espírito Santo, para que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí, querido, Jesus falou para eles, permaneçam, fiquem. Mas por um tempo. Até vocês receberem. Olha a chave. Fiquem até algo acontecer, que era o quê? O derramar do Espírito. Aí o derramar do Espírito vem, Pedro prega, irmão, 3.000 almas se convertem, a igreja explode, o de repente acontece, pessoas são tocadas, batizadas, cura, e todo mundo falando em línguas, e fogo para todo lado, e glória, e poder, e unção. Quem quer, irmão, sair de um trem desse? É de Deus ficar aqui. É Deus, é o Espírito Santo está aqui. É Deus, foi Deus que mandou a gente ficar. Foi Deus que mandou a gente ficar. Aí Atos 8:1, olha que coincidência quando fizeram a organização dos capítulos e versículos. Atos 8:1 diz, e houve uma grande perseguição naquele lugar. E os discípulos foram dispersos. Judéia, Samaria, os mesmos lugares que Jesus tinha dito para eles irem. Teve que acontecer um conflito para eles obedecerem. Teve que acontecer um incômodo para eles obedecerem. Por quê? Porque Jesus falou fica, mas depois Jesus falou sai. Jesus falou uma coisa, mas que não ia durar muito tempo. Nosso grande problema é que a gente não consegue discernir como as coisas funcionam. Outro exemplo. Em Êxodo 17, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, bate na rocha, que eu vou liberar água. Moisés pegou o cajado, irmão, e bateu na rocha. Aí depois, numa segunda chance, em Números 20, versículo 8, Deus fala para Moisés, Moisés, fala com a rocha. O que Moisés fez, irmão? Moisés ainda estava com a informação passada, com o jeito da outra igreja. Moisés ainda estava com a informação da outra maneira de fazer, da visão que ele tinha, do que ele estava acostumado. O que Moisés faz? Em vez de falar, ele bate de novo. O que acontece? Desobediência. Por isso, ele não entrou na terra prometida, porque ele não entendeu o tempo. Ele não entendeu a estação, ele não entendeu a mudança de ciclo. Quantas pessoas estão aqui e essa palavra é para curar o seu coração? Não quero aqui jogar em direta, mas eu quero que Deus cure o seu coração. Eu quero que esse ano você rompa. Eu quero que você não fique frio espiritualmente. Eu quero que você fique animado, motivado, cheio de Deus. Mas isso só vai acontecer se você discernir esse corpo. Não se trata de mim, nem de Deus. Se trata da sua decisão. A minha oração é, Senhor, desperta essa igreja. Desperta essa casa. Pastoreie eles, Jesus, porque só o Senhor pode fazer isso. A minha oração é, Senhor, convence-os. Querido, você precisa entender que você não está mais no lugar que você estava e nem essa igreja vai ser, talvez, o que você queira que ela seja. Terceiro ponto para a gente encerrar sobre como vencer uma frieza espiritual é: entenda a forma e respeite a forma como o seu corpo caminha. Vou repetir: entenda e respeite a forma como o seu corpo caminha. Como assim? Como eu falei, se eu for correr com o Mateus, eu preciso respeitar o meu corpo. Eu preciso compreender o que o meu corpo está me dizendo. Eu preciso, por exemplo, uma coisa que nós estamos falando sobre o jejum. A gente vem ensinando, 1 ano, irmãos, ensinando sobre o jejum. Compartilhamos um livro, coletivamente, distribuímos na igreja para que as pessoas pudessem ler sobre jejum. Passamos 1 ano falando, gente, jejum no dia da sua reunião, preparando a galera. Então, se você conhecer o seu corpo. Se você for fazer um jejum de 24 horas, de 72 horas, sem antes ter feito um de 16 horas, seu corpo vai sentir, porque ele não foi preparado para isso. E você precisa respeitar o seu corpo. Se você vai fazer um jejum, irmãos, por exemplo, eu fui fazer um jejum mais prolongado em dezembro. Por um Natal eu pequei de comida. Aí
No dia seguinte, comecei um jejum. Irmão, o diabo me atacou forte. O inimigo se levantou. Pensa que as primeiras 24 horas foram horríveis. Meu corpo se desintoxicando de todo o trem que eu comi. As primeiras 24 horas foi horrível. No dia seguinte, quando eu acordei, aí o restante já foi melhor. Mas o primeiro foi horrível. Por quê? Porque eu não condicionei o meu corpo para aquilo. Eu comi muito, sabe, antes. E do nada, um 8,80. Então, quando você vai fazer um jejum prolongado, cara, vai diminuindo, inclusive, um pouquinho. O livro que nós lemos fala sobre isso. Vai diminuindo um pouquinho a comida. Sabe, se você vai jejuar, vai naquele dia anterior, de tarde, não toma café. Não toma, para ir desacostumando, para você conseguir suportar, condicionar o seu corpo. E deixa eu te falar, a igreja não é diferente. O corpo não é diferente. Nós temos uma forma de caminhar, nós temos uma pegada, nós temos um tempo, nós temos uma... Irmãos, quantas pessoas passaram por aqui? Eu conheço líderes que chegaram aqui e saíram. Por que saíram? Porque a igreja que ele veio era uma igreja grande. Uma igreja mega organizada, uma igreja estruturada, uma igreja uau. E quando ele chegou aqui, ele queria fazer as mesmas coisas que ele fazia lá. Ele esperava que o MICEP fosse a mesma coisa que era lá. O que você acha que aconteceu, querido? Não suportou. Porque aqui é outro corpo, é outra história, é uma outra realidade, uma outra condição financeira, é uma outra estrutura, é uma outra realidade. As pessoas vêm, mas elas não resetam o ensinamento que estão lá. Elas não resetam a estrutura visionária da qual elas vieram. Elas não resetam as feridas a qual elas tiveram. Elas não resetam as ofensas a qual elas tiveram. Elas não resetam, sabe, os sentimentos que elas tiveram ou as coisas que elas faziam. Aleluia. Deixa eu te falar para a gente encerrar. Essa igreja, esse corpo, onde você está, aqui nesse lugar, nós temos uma visão, nós temos um destino, nós temos um lugar a se chegar, nós temos o corpo, ele gira em torno de uma coisa. Todo esse corpo, ele gira em torno de uma coisa. Tudo que acontece gira em torno de uma coisa. Do adjetivo chamado multidão. Dos perdidos, dos necessitados, dos carentes, daqueles que não vieram aqui hoje. A gente existe para eles. Aqueles que creem em coisas que a gente não crê, do espírita, do endemoniado, dos religiosos, daqueles que o 171, do trapaceiro, da prostituta, do órfão, da viúva, dos desanimados, dos deprimidos. Essa igreja existe para eles. Elas não existem para as pessoas que vieram de outra igreja. Se você veio de outra igreja, como eu disse, você é alguém que nós vamos enviar. E ponto. Essa é a nossa visão que nós temos ao seu respeito. Você é alguém que nós vamos enviar. Porque você é um soldado e não um frequentador. Então, ou você se torna um apoio, ou você se torna uma ameaça. Ou você vem comigo, irmãos, ou você vai ficar para trás. Porque eu estou indo. Eu vou tocar essa galera. E quem quer fazer isso? Quem quer entrar nas casas? Quem quer abrir mão do antigo corpo, do antigo sentimento e liderar uma casa? Porque é para esse lugar que eu vou. Tudo aqui existe em torno desse propósito, em torno dessa missão. É o lugar que nós queremos chegar. Eu vou ler 2 textos para a gente terminar. Eu vou ler uma frase. Diz assim: não vivemos para o nosso próprio ministério. Você não está aqui para realizar o seu próprio chamado. Você não está aqui para realizar o seu próprio ministério. Eu sei que é duro falar isso, é ruim.
mas você não está aqui para realizar seu próprio ministério. Quer ver uma coisa? Olha o que diz Atos 4:32. Nem eu estou aqui para realizar meu próprio ministério. Quando comecei a pastorear, irmãos, meu ministério é fazer com que as pessoas exerçam um ministério. Atos 4:32 diz assim: e da multidão que creram, ou seja, aqueles que se converteram, que eram multidão, da multidão que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Quantos aqui creem que você tem dons? Quantos creem que você tem talentos? Ok? Eles não são seus. Quando você guarda, você está pecando. Que você não está compartilhando com o corpo que você está. A Bíblia fala que tudo que eles tinham, nada era deles. Tudo era do corpo. Tudo era para as pessoas. Tudo era para servir. Tudo era para tocar. Eles não viviam o seu próprio ministério. Eles não viviam suas próprias realizações. Eles não viviam as suas próprias coisas. Deixa eu te falar aqui, irmãos. Essa igreja te vê como um discipulador. E se você não pensa assim, é questão de tempo para que você saia. Porque essa igreja te vê como alguém que vai discipular. Essa igreja te vê como um ministro do evangelho. Essa igreja, quando você recebe Jesus, você vai ser preparado para isso. Se você recebeu Jesus, nós temos uma escola para te preparar para isso, para te enviar. Então, se você quer participar do MICEP, se veja como um discipulador de pessoas. Se veja alguém que vai contribuir para isso. Ah, mas essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Então, ou você entendeu a vontade de Deus errado, ou você está no lugar errado. Porque Deus não deu de confusão, porque essa é a vontade de Deus para essa igreja. Quantos entendem isso, querido? Então, irmãos, alguém vai ter que abrir mão. A igreja vai abrir mão da visão porque é a vontade de Deus que está no teu coração, ou é você que tem que abrir mão? Quem abre mão, irmãos? Aí quanto nós somos aqui? Então, irmãos, nós temos um lugar para chegar. Olha o que diz Atos 2:44. Todos que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam de refeições com alegria e sinceridade de coração. A Bíblia vai dizer que mediante isso, Deus acrescentava as pessoas à igreja. Por que Deus acrescentava as pessoas à igreja? Porque eles tinham o mesmo sentimento e o mesmo coração. Então, se você continuar pensando, eu não vou fazer isso porque não é de Deus na minha vida, então ou você abre mão, ou você está na igreja errada. Porque nós temos que entender que se nós queremos um propósito, se nós queremos tocar as nações, se nós queremos tocar essa cidade para Jesus, ou a gente vai junto, ou a gente não vai. Só que eu estou indo. E eu preciso estar junto de alguém. Então ou você vai, ou você vai ficar fora. Então, o que você quer fazer? Para onde você quer ir? O que você está disposto a largar? Você está disposto a deixar? Quantos podem dizer amém? Olha o que vai dizer o texto final. Louvando a Deus por tudo e serem estimados por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade, pessoas que iam sendo salvas. Aleluia. Eu quero, essa noite, fazer uma oração de envio, como nós fazemos sempre no começo do ano. Aqui no banner é o nosso processo. Essa aqui é a nossa visão. Está até aqui atrás do violão. Vinde e ide. Não existe outro chamado. Você vem e vai. Você vem e discipula. Você vem e vai cuidar de uma casa. É assim que a gente vê você. Porque essa igreja funciona assim. Esse corpo funciona assim. Se você não pensa, você tem que abrir mão do seu pensamento ou buscar uma igreja que seja igual ao seu pensamento. Porque essa aqui é assim. Essa aqui é a nossa missão. Tá? Desde quando o MICEP era eu e minha esposa. Nunca mudou. Isso aqui, eu sempre falo isso aqui é escrito de caneta. Nomes, como nós já tivemos Eclésia, RD,
conexão. Isso é escrito a lápis, irmão. Nomes é nomenclatura, estratégia. Lembra que eu falei aqui? Que Deus chega para Noé e fala, Noé, entra. Depois Deus fala, Noé, sai. Deus chega para Moisés, Moisés, bate. Depois Moisés fala. Então isso muda. Uma hora a gente está vivendo de uma maneira, outra hora a gente vai viver de outra, porque isso muda. Quando você não discerne, é propenso a desanimar. Mas muda. O que não muda, irmãos, é o propósito para qual a igreja existe. Isso foi escrito de caneta. Agora, nomenclaturas, formas, pessoas, isso vai e volta. Isso não muda, isso muda. Agora, propósito, não. Então, a nossa missão é transformar a multidão em discípulos. O que a multidão quer? A multidão quer cura. A multidão quer pão. A multidão quer ser alimentada. A multidão quer milagres. Então, vamos trazer a multidão para cá. Como nós vamos transformar a multidão se a gente não chega perto dele? Como que nós vamos tirar a escama de um peixe se a gente não consegue nem pescar? Então, irmãos, o culto é para a multidão. Como nós vamos transformar a multidão se a gente está fechado para elas? A gente quer culto para nós, e a igreja tem que ser da nossa maneira, da nossa forma de pensar. Não tem que não, irmãos, a igreja tem que ser para eles. A igreja existe para eles. Porque quando eles chegarem aqui, aí sim, Deus, através de nós, vai transformá-los em discípulos de Jesus. Mas precisamos ser uma igreja para os perdidos, para os não crentes, para os desviados, para aqueles que precisam, que vão vir para cá a buscar uma bênção. Tem gente que vai vir para cá, irmãos, não virão por causa de Jesus. Eles não virão por causa de Jesus. Eles virão por causa de um outro motivo. Qual o nome desse tipo de pessoas? Multidão. Sejam bem-vindos. Essa igreja existe para te curar. Você veio aqui buscar uma cura, você está no lugar certo. Você veio aqui para buscar uma bênção, você está no lugar certo. Porque Jesus está aqui para te abençoar. Você pode dizer amém? Essa igreja existe para te abençoar. Nós queremos curar você. Nós queremos alimentar você. Nós queremos trazer esperança para aqueles que estão sem esperança. Nós queremos trazer alegria para os deprimidos. Nós queremos trazer paz para aqueles que estão sem paz. Essa igreja existe para isso. E nós vamos entrar nas casas para isso. Nós teremos cultos específicos aqui para isso. Não é para crente, é para os perdidos. Não é para nós, não é para nossa opinião, não é para aquilo que a gente acha, não é para aquilo que a gente pensa, é para eles, irmãos. Nós temos que pensar o que eles estão pensando. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, vos fareis pescadores de homens. Então você tem que usar isca específica para o tipo de pessoas que você quer alcançar. Então essa igreja tem que parar de ser uma igreja para crente, com linguagem para crente, com cultos para crente, com pensamentos para crentes, com linguagem evangélica, com pensamentos cristãos, apenas isso, mas se voltar para os perdidos. Não é profanar para alcançar os perdidos, mas é usar de estratégias para alcançar os perdidos. Ser uma igreja voltada para uma linguagem para os perdidos, e não para você. Ah, pastor, eu não concordo com a visão dessa igreja, eu não acho que ela deve ser assim. Amém, irmãos, eu te compreendo, mas isso não vai mudar a igreja. Você não vai mudar a igreja. Você não vai mudar essa igreja. Não vai. Ela é assim, permanecerá assim. Então ou você volta para onde você veio, ou você abraça a visão dessa igreja. Amém? Eu quero chamar aqui na frente, com sede, mano. Aleluia. Vou tentar chamar aqui. Eu sei que tem pessoas que trabalham por escala. Eu não sei quem está aí, quem não está. Tem pessoas que talvez não puderam vir. Eu vou falar o nome. Quem tiver aí, sobe aqui. Beleza? De forma organizacional, de forma de organização, quando o ministério tinha 50 pessoas, eu discipulava todos os grupos de discipulado. Que numa reunião só. A gente fazia isso. Só que o corpo... Você que é pai e mãe, você não sente saudade de quando seu filho é pequenininho? Não sente? Você imagina se ele fosse pequenininho para sempre. Bom para você, não é? Mas seria ruim para ele, porque ele precisa crescer. Então aquela igreja pequenininha que o pastor estava em tudo, é bonita, é gostosinho, irmão. O pastor está em tudo ali. Aleluia. Você faz aniversário, o pastor está lá, ele está lá. O pastor vai orar aqui no meu, cantar parabéns para mim. O pastor está em tudo. É um bebê, a igreja. É ou não é?
O pastor está em tudo, o pastor está lá. Irmão, eu bati o escanteio, corria para cabecear e tentava defender no gol. Eu pregava, é sério, no começo do MICEP, eu pregava, a Aline estava no louvor, eu estava na porta. Quando a Aline saiu do louvor, ela ia para a porta, eu vinha pregar. Aí eu fazia apelo, eu acho que eu mesmo descia para receber Jesus, para ter alguém para... Eu orava por mim mesmo. Era uma igreja pequenininha, bonitinha, irmão. Sabe, cuti-cuti, assim, de chupetinha. Mas, irmãos, a igreja cresce, porque não é para nós que os filhos são. Não é para nós que eles existem. É para os outros. Então, a igreja crescer é sinal de mais pessoas sendo salvas. É sinal de mais pessoas sendo batizadas. É sinal de mais missionários sendo enviados. É sinal de mais casas existirem. Se nós hoje, um exemplo, faz de conta, um exemplo, somos 100 e temos 10 casas, um exemplo, se somos 200, vamos ter 20 casas. Se somos 100, batizamos 10. Se somos 200, batizamos 20. E você vai continuar resistindo, querido, e não querer discipular. Ou você é um apoio, ou você é uma ameaça. Então é questão de tempo que você vai continuar tocando, é questão de tempo que você vai continuar dançando, é questão de tempo que você vai continuar liderando. É questão de tempo. Então eu vou chamar aqui alguns líderes para a gente orar.